Estamos iniciando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. No programa de hoje, duas entrevistas importantes. Uma com a delegada titulada DISE, Rejane Borro Ortiz Tirintã, e a outra com a professora mestre Cláudia Fernanda de Aguiar, que é coordenadora do curso de Direito da FIB, Faculdades Integradas de Bauru. Voltamos em instantes. Domus Educandi, educação infantil e ensino fundamental. Venha fazer parte desta família. Qualidade de ensino, experiência, segurança, estrutura e satisfação. Matrículas abertas. Venha nos conhecer e saiba por que aprender aqui é bem mais divertido. Domus Educandi, 10 anos. Nunca foi tão fácil garantir um futuro. O Liceu oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de altíssima qualidade, com mensalidades acessíveis e professores especializados, aulas dinâmicas e inúmeras atividades extracurriculares. Tudo isso numa estrutura completa e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, a escolha perfeita para encarar o futuro. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Se você está em dúvida ou fez a escolha errada, impressione-se. A FIB oferece 11 cursos de graduação e 4 de pós-graduação, processo seletivo através do histórico escolar e prova de redação por agendamento. Ligue 3236-6200. Campus com 300 mil metros quadrados, 40 salas de aula, 20 laboratórios. Venha conhecer o campus da FIB e mostre que você tem inteligência na escolha. Faculdades Integradas de Bauru. Nunca foi tão rápido garantir o seu espaço no mercado de trabalho. O Liceu oferece várias opções de cursos profissionalizantes em modernos laboratórios para transformar rapidamente os alunos em profissionais de sucesso. E a grande novidade, agora o Liceu também é faculdade, com cursos super atuais e a melhor localização, bem no centro de Bauru. Pra que pagar caro? Venha para o Liceu, o caminho mais curto para o mercado de trabalho. Liceu, ensino para a vida toda. Matrículas abertas. Voltamos com o nosso Generalidades Bauru, agora para fazer um balanço sobre o trabalho que está sendo feito pela doutora Rejane Borro Ortiz Tirintã, ela que é delegada titular da DISE, Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Doutora Rejane, é um prazer tê-la conosco mais uma vez aqui. Prazer é todo meu. Nosso TV FIB. Bom, inicialmente eu gostaria que você fizesse um balanço, né, sobre a diferença, né, básica que se tem à frente do trabalho na DDM e agora para DISE, Delegacia de Entorpecentes. Realmente é uma diferença bem radical, né? Ali na Delegacia da Mulher, durante tantos anos que a gente conviveu ali, é um tipo diferente porque você convive muito com os problemas dentro da família, né? Problemas familiares, vítimas mulheres. E de repente ali na DISE, primeira coisa, nós não temos vítima ali, a vítima é a coletividade, né? Então eu parei de ter aquele contato com vítima. E também eu posso até dizer que a gente convivia com alguns problemas trazidos pelos entorpecentes, né? Principalmente quando ali nos procurava, né, mães, mulheres, né, que estavam tendo problemas dentro de casa porque tinha alguém dentro da família que tinha o uso do entorpecente, então filho, acabava marido, filho, né? Marido, né, acabava tendo também aquela violência doméstica, né, por causa do comportamento agressivo, né? E é lógico que a gente vai se adaptando, vai se amoldando, né? E tem o crescimento profissional também, né? Que você chega num certo limite que você já acaba atingindo ali o ápice dentro daquela área especializada, principalmente quem trabalha com especializada, que você lida sempre com o mesmo tipo de delito. E eu trabalhei durante 15 anos na Delegacia da Mulher. Né? Agora, na entorpecentes, qual é a diferença básica no sentido assim, não do que você acabou de falar, mas no sentido assim de crescer, não é? Tem coisas mais complexas, não é? Fala um pouco disso. Porque você sai de um lugar que você estava apurando determinado delito e você vai apurar outro tipo de delito. Completamente diferente. Completamente diferente. Então você começa novamente, você acaba tendo que estudar mais. Você requer uma investigação mais detalhada? Olha,
eu digo até, não é mais detalhado, é diferente. Porque nós temos também na Delegacia da Mulher aquelas investigações de crimes sexuais, né? O estupro são investigações longas, demoradas, né? Que requer bastante trabalho. Só que é um outro tipo, né? É uma outra linha de investigação. Então você vai se aprimorar agora também num outro tipo de delito, né? Então isso é bom porque você vai então aprendendo outras áreas. No caso do entorpecente, o tráfico de drogas é o artigo 12, não é? Do Código Penal, e tem o porte de drogas. Qual a diferença básica é a quantidade de entorpecente? Não é só a quantidade, que o porte, por exemplo, é aquela pessoa que traz para o uso, consumo, atinge os dependentes, aqueles que são dependentes de entorpecente. Agora o tráfico já é aquele que vende, que traz com ele, e de repente você pode até prender alguém com uma pequena quantidade de entorpecentes, só que aquela quantidade era destinada ao comércio. Então daí a diferença aí entre o porte e o uso do entorpecente, que é o artigo 16. Agora, é uma luta inglória, né? Não sei se seria essa palavra, mas no combate ao entorpecente, até porque existem várias formas de abastecer esse comércio, né? Como é que, nesses primeiros tempos aí, nesses primeiros dias e tal, à frente da delegacia de entorpecentes, quais os principais problemas, quais as principais dificuldades, se é que podemos colocar assim, também no combate ao tráfico de drogas? É longe da gente querer dizer que nós vamos acabar com as drogas aqui, né? Sim. Porque não é um problema somente de Bauru, é um problema mundial, nós sabemos disso, e cada vez vai crescendo mais. Mas o que nós começamos nós estamos apurando, né, os pequenos traficantes, aqueles traficantes que incomodam a comunidade, apurando todas as denúncias, e o resto vai vir com o tempo, né? São feitas grandes investigações. Recentemente nós já conseguimos uma quadrilha presa, né? Agora esses dias, mais de 8 pessoas que já estão presas. Então, com o passar do tempo, é lógico que a gente espera que grandes apreensões sejam feitas, que essa é a nossa meta, né? As grandes apreensões. Mas nós não podemos deixar de levar em conta aquele microtraficante, aquelas tráfico que são feitos nas comunidades e que realmente acabam incomodando. Porque, na verdade, são traficantes de pequeno porte, vamos dizer assim, mas são muitos, não é? Pequeno porte que estão abastecendo uma grande quantidade de pessoas. Isso que é o você problema, vê né? ali, principalmente nesses pequenos traficantes, né, essas que a gente chama nas bocas, né? Você vê adolescentes, né, pessoas que às vezes pessoa que você olha ali, que é uma pessoa que você conhece, está todo mundo ali se abastecendo nesse lugar. Então quando você acaba neutralizando aquela boca, aquele microtraficante, quantas pessoas deixam de estar ali comprando droga ali, né? Eu estava, na madrugada desta quinta-feira, nós tivemos uma apreensão pela Polícia Rodoviária de quase 1 quilo de haxixe. Eu estava dizendo que o haxixe é uma droga que é relativamente rara aqui no estado de São Paulo e particularmente na região. Quer dizer, mas de qualquer maneira é sempre uma preocupação. Não consigo ver apreensão por aqui, embora esteja vindo lá da fronteira, não é? Certo. Talvez estaria só passando por aqui. Porque a gente passando. Percebe que o comércio aqui é crack, cocaína e maconha, né? Aqui em Bauru a gente percebe que as apreensões são essa, né? Certo. Agora, hoje em dia, a cidade tem, assim, dá para saber, assim, mais ou menos, quantos traficantes de grande porte? Tem muitos, assim, na cidade? Olha, eu acredito que não, e a gente nós estamos fazendo investigação, levantamento, e aos pouquinhos a gente vai conseguir neutralizar os grandes fornecedores aqui. Agora, um problema sério é as pessoas que são envolvidas no tráfico de drogas, né? As pessoas que transportam drogas, por exemplo, né? A polícia tem dificuldade porque como nós estávamos dizendo, são muitas bocas de fumo e aí também, por exemplo, pessoas motoqueiros disfarçados de mototáxi que entregam droga, tudo isso é uma questão complicada, né, para termos de investigação. Tem que fazer um trabalho bem detalhado para poder... Porque às vezes você passa mais de um mês fazendo uma investigação num pequeno fornecedor ali. É difícil, primeiro porque essas pessoas que estão transportando, muitas vezes elas estão até fazendo esse tipo de coisa para manter o seu consumo. Então o que está acontecendo é que muitos consumidores estão virando microtraficantes, né? Então para ele conseguir manter o vício, ele acaba fazendo essa venda também, o transporte.
tudo isso. E realmente é uma investigação muito complicada. De repente você chega num bairro, você não tem nem onde... Porque está todo mundo envolvido ali. É uma empresa. Né? Então fica difícil. É difícil a apuração, é demorado. E às vezes quando vocês veem uma apreensão, pode, mas é pequena quantidade, mas realmente é difícil a apuração. Porque para você se infiltrar nesses lugares, nós encontramos muitas dificuldades. E na última quarta-feira, né, feriado, vocês apreenderam aí 80 porções, né, pacotes, né, de frascos, né, vamos dizer, de cocaína. 80 cápsulas, né? Cápsulas de cocaína no estômago de um traficante, não é? Do traficante não, é o famoso mula, né? Que são contratados, essas mulas que são contratadas para carregar essa droga de um lado para outro. Está cada vez mais comum esse tipo de prática, não é? Sim, porque o que está acontecendo? Conforme a polícia vai descobrindo a maneira, é lógico que eles vão se organizando, né? Vai tentando ludibriar a polícia, porque quando você aborda alguém, se você não pegou nenhuma substância entorpecente com ela, você pode estar liberando ela. Agora, para você saber se realmente ela ingeriu, está dentro do corpo, já é uma ação mais minuciosa. Você tem que deter a pessoa, tem que levar até o pronto-socorro, tirar a radiografia, né? Porque não há como você saber se tem ou não dentro do estômago. E o pior que, no caso, até as pessoas, eu estava conversando com pessoas ligadas aos agentes penitenciários, diziam o seguinte, que é um problema muito sério, porque às vezes eles têm quase certeza que a pessoa está com droga, não é? E no caso das mulheres, por exemplo, porque é muito comum a mulher carregar na vagina e tal, a droga, ou o celular e tal, enfim. Mas a pessoa fica naquela porque não pode ter um constrangimento ilegal. Se ela Exatamente, porque de repente, ela pode até desconfiar, mas... Exatamente, às vezes de repente vai fazer uma revista, porque essa revista tem que ser minuciosa, você está dentro do corpo da pessoa. E pode, se você não encontra nada, você pode estar constrangendo aquela pessoa. Então, é muito delicado, você tem que estar assim... na hora, pensar muito, analisar a situação para ver se você vai realmente investigar a fundo, né? Porque a pessoa depois pode querer se revoltar contra a ação. E pode entrar com ação. Por isso que tem que ter uma suspeita, né? Não é, não estou suspeitando. Quando a polícia aborda, é porque ela realmente tem alguma suspeita fundada, né? Mas eu acho que o importante é o quê? A polícia, conforme vai havendo a inovação no meio do tráfico, a polícia também vai se inovando e a polícia tem que estar sempre à frente, reciclando e tal, à frente da criminalidade. Está ocorrendo uma nova modalidade de tráfico, então a polícia vai começar agora a agir de acordo com aquela nova modalidade. Então ela vai obter recursos para também conseguir estar neutralizando a ação naqueles traficantes. Tem alguma nova modalidade, além dessa de carregar dentro do corpo, engolir, enfim? Eles tem as maneiras mais criativas possíveis, né? Cita uma, por exemplo. Eles sempre procuram pôr dentro de coisas que você nunca vai imaginar, né? Transporta dentro dos veículos, nos compartimentos mais secretos, já fazem objetos próprios para isso. Então, assim, inúmeras. Eles procuram, lógico, colocar uma maneira que deixe que não levante nenhuma suspeita, né? Às vezes a peça do acessório do veículo, por exemplo, né? Um acessório do veículo. Um compartimento diferenciado, com certeza, né? Agora, uma preocupação de muito tempo, e até que não está se falando muito, é o comércio de drogas na porta das escolas, ou o tráfico na porta das escolas. Houve uma diminuição nesse sentido? Olha, você prende um, aparece outro, prende um, aparece outro, né? Mas a gente está sempre fazendo alguma ação para minimizar esse problema. Por isso que é importante que a comunidade também denuncie, porque são, às vezes, aqueles pequenos traficantes, né? E até aqueles usuários que estão vendendo para poder manter o vício. E eles acabam se misturando àquela população que fica ali na frente da escola e fica difícil, às vezes, você distinguir quem é aluno, quem não é aluno, e é uma situação complicada. Mas desde que alguém tenha notícia desse tipo de ocorrência, é importante que a pessoa denuncie. Nós temos um sistema de denúncia que a pessoa não precisa se identificar, ela pode estar ligando anonimamente. Se ela telefonar ali na DIS, ela estará conversando com o investigador que irá pessoalmente apurar. Então, quando ela faz esse tipo de telefonema,
nós conseguimos tirar dela o maior número de informações possíveis para que a ação policial surta resultado. E o telefone da Dizzy, né? É 3234-3477. Aí pode telefonar e não precisa se identificar. Não precisa. Agora, uma questão que acontece muito nos grandes centros e talvez aconteça aqui em Bauru também, é essa conivência, não é, da comunidade. Você estava falando da comunidade com relação ao tráfico na porta das escolas, mas essa conivência com a comunidade no bairro, né, o morador traficante e tal, e às vezes nem a conivência, talvez até o medo e tal, também é uma preocupação da polícia porque as pessoas não denunciam, né? Não denunciam, primeiro. Porque muitas vezes aquele traficante ele acaba assumindo onde o poder público acaba deixando a desejar. Esse vazio de poder. Então, o que acontece? Ele acaba ajudando ali uma comunidade pobre, por exemplo. Ele ajuda, na hora que o filho está doente, ele socorre aquele filho, na hora que precisa de dinheiro, ele vai lá e ajuda. Então, numa hora que ocorre uma busca ali da polícia, a droga é passada de uma casa para outra. Então, existe aquela colaboração. Ou então, aquele que não se envolve acaba ficando com medo, porque ele não tem como sair daquele local. E se ele denunciar ali ou tiver alguma atitude enquanto a polícia está agindo naquele local, naquele momento, ele pode depois ser ameaçado de morte. Então, é realmente uma ação complicada. Mas existem meios da gente conseguir com que essa pessoa denuncie anonimamente e que a gente possa estar fazendo essa ação sem que aquele traficante perceba que partiu uma denúncia ali do bairro mesmo. Ok. Para a gente concluir, quais são os próximos passos daqui para frente, né, à frente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes? Uma das metas nossa é tentar humanizar o atendimento ali com o dependente químico, né? Então, nossa meta é estar tentando estabelecer alguns convênios, que a gente percebe que Bauru é um pouco carente desses órgãos para atendimento daquele usuário, né, que é dependente. Então, muitos pais procuram a delegacia, onde citam que os filhos estão com aquele comportamento de usuário de drogas e fica difícil, às vezes, o encaminhamento. Então, a gente vai estar estabelecendo alguns convênios para poder estar realmente ajudando essas pessoas, porque o nosso alvo são os traficantes e não os dependentes. Okay. Então, nós vamos tentar fazer com que a família sinta que ela tem para onde recorrer, que ela pode, que existe uma maneira de sair dessa situação, porque a dependência da droga acaba atingindo toda a família e deixa todas as pessoas desestruturadas, né? Ok, doutora Rejane, obrigado pela sua participação. Estamos também com a doutora Cláudia Fernanda de Aguiar, ela que é coordenadora do curso de Direito da FIB, Faculdades Integradas de Bauru, para falar sobre o simulado, não é, doutora Cláudia, sobre o simulado que faz com que os alunos se preparem para o curso da OAB, o temido curso da OAB. Qual que é o principal objetivo desse simulado? Como é que ele é desenvolvido? Como é que está sendo desenvolvido? Bom, nós percebemos que o grande temor dos alunos do curso de Direito é justamente o exame da OAB. Ele tem estado realmente um pouco mais complicado, então a necessidade dos alunos é justamente já conseguir tomar intimidade com a sistemática adotada pela OAB. Por conta disso, nós resolvemos, numa atividade pioneira, desenvolver um simulado com questões dos últimos exames da OAB, de todas as disciplinas que os alunos tiveram durante esse primeiro ano, com questões exatamente idênticas às da OAB, com prazo de duração da prova, justamente para que eles possam ter essa intimidade com as questões. E foi muito interessante a nossa experiência. Agora, por que é tão alto o índice de reprovação? É porque a prova é difícil ou porque os alunos não têm a preparação necessária? Complicado. Na minha época, há alguns anos atrás, a prova era, digamos, um pouco mais fácil, as questões eram muito mais teóricas. Hoje a OAB exige muito mais prática dos alunos, né? E com isso há necessidade de estágio, há necessidade que eles tenham conhecimento do dia a dia da vida de um advogado. E muitos deles, às vezes, não têm essa possibilidade por conta de já trabalhar em outros locais. Então, a prova realmente ficou mais criteriosa, mais detalhista, mas nada que o aluno não possa se preparar e conseguir atingir um sucesso, um êxito nas provas. No caso dessa, como você disse, esse simulado é pioneiro, né? Não só na cidade de Bauru, mas, assim, digamos, em várias cidades, na grande região.
Sim, nós temos essa ideia de já desde o início do curso fazer esses questionamentos para os alunos, para que eles possam, como eu disse anteriormente, tomar conhecimento de como é a sistemática da prova, até se organizar com relação a tempo, a condicionamento físico, porque é realmente uma prova desgastante, né? Então, desde o primeiro ano, eles já vão tomando consciência de como é a prova. E a nossa ideia foi justamente essa, não preparar o aluno só no último ano, mas desde o primeiro ano que ele já possa avaliar o que vem pela frente. O que mais de novidade que nós podemos falar para o telespectador da TV FIB com relação ao curso de Direito da FIB? Bom, a nossa grade curricular ela é muito interessante. Desde o primeiro ano a gente já tem disciplinas específicas da área do direito, né? Embora existam algumas disciplinas que são obrigatórias em todos os cursos, mas a gente teve a tentativa de trazer algumas disciplinas já específicas do curso desde o início. Ela tem um enfoque muito direcionado para o que a cidade exige hoje da gente, que é a área de prestação de serviço e, portanto, direito do consumidor é uma das disciplinas, direito empresarial, direito do trabalho, todas as questões que envolvem o nosso dia a dia aqui, a nossa região, que é justamente uma região de prestação de serviço, que trabalha eminentemente com a questão comercial e empresarial. No âmbito do direito, hoje em dia você falou da questão dos direitos do consumidor. Essa área específica é uma das áreas mais procuradas assim, para desenvolver? E quais os outros aspectos que estão sendo buscados no curso de Direito? Existem muitas áreas que estão despontando agora. Por exemplo, a área de direito ambiental, né? As pessoas até algum tempo não tinham conhecimento ou não tinham interesse na área. Mas em função até dos próprios crimes ambientais, de problema de multas altíssimas, então os advogados têm se interessado muito pelo assunto e têm dado bastante resultado. Fora direito ambiental, a gente tem algumas outras áreas. Biodireito, né? Questão de reprodução assistida, que também é uma área bem interessante, que a gente também tem uma disciplina no curso justamente nesse setor, que é um diferencial também do curso de Direito, né? Da FIB. Até porque é um assunto novo, mas que aos poucos vai se propagando, né? Por exemplo, que necessita de pessoas especializadas, né? Até porque há uma constante evolução nesse sentido, né? Sem dúvida. Há 15, 20 anos atrás não havia muito assunto, muitos artigos com relação ao biodireito, fertilização in vitro, barriga de aluguel, até a questão do clone, que ainda é um assunto extremamente polêmico, mas que hoje a gente já precisa trabalhar como se fosse um assunto da vida da gente, né? E o direito, ele tem que amparar todas as situações, porque provavelmente vão surgir embates jurídicos e o advogado, o profissional da área, tem que ter uma ideia do assunto. E o direito, fora isso também, o direito ele oferece uma gama de outros, né, no profissional como um todo, né? Sim, existe, além das áreas específicas do direito, como advogado, delegado, promotor, muitos concursos públicos exigem algumas disciplinas da área do direito. Então, alguém que tenha feito a faculdade já com certeza tem pontos à frente para poder ter êxito num exame. O direito, ele, de uma forma geral, ele continua ainda sendo bastante procurado, né? De uma forma geral. Sim, bastante. Porque no passado era assim muito um grande status, né? Ainda é, lógico, mas ainda mais, né? Ser um advogado, ser um professor, tinha um status assim bastante elevado. Mas ainda hoje a gente percebe que a procura é muito grande, né? Sim, e eu acho que deve ser, até porque você precisa para o dia a dia, em qualquer área profissional, entender alguns dos seus direitos, saber defendê-los, né? Então, eu acho bem interessante, inclusive a gente tem uma área bem interessante aqui, principalmente na primeira turma, alunos que já são de outras áreas, engenheiros, psicólogos, assistentes sociais, que resolveram fazer um segundo curso universitário, justamente na área do direito, por sentir necessidade de ter um conhecimento, mesmo que para si mesmo e não para desenvolver na área profissional. É o que a gente tem percebido, né? Sim. Inclusive pessoas já com a idade, né? Sim, várias. Já terceira idade, vamos dizer assim, várias e tal. Pessoas. Isso é muito importante. Agora, explica para o telespectador como é que é desenvolvido, por exemplo, qual é a periodicidade desse simulado? Nós tivemos um, né? Teremos outros, tal, e como é que vai ser essa periodicidade?
A ideia é que o simulado seja anual. No final de cada ano letivo das turmas, eles façam um simulado com a matéria cumulativa de todo o curso. Então, quer dizer, não ficaríamos centralizados só nas disciplinas que eles tiveram durante aquele ano, mas todas as disciplinas de todo o curso. Então, quando eles atingirem o terceiro ano, hipoteticamente, teriam questões envolvendo assuntos do segundo e do primeiro ano, até que no quinto ano eles possam fazer com facilidade uma prova da OAB com todo o conteúdo do curso de Direito. Nós tivemos aí recentemente na FISIO-FIB, né, pessoas ligadas ao curso de Direito, né, participando, e daqui para frente deve ser uma norma da FIB, né, nesse tipo de atividades extracurriculares e tal, né? E principalmente ligado ao cidadão, não é? Sim, nós formalizamos um convênio com a OAB, né, no sentido de deixar que os nossos alunos possam participar daquele programa Direito e Denúncia, em que a OAB se direciona a algumas áreas da cidade, geralmente periferia, para fazer atendimento ao público mais carente. Os nossos alunos já estão participando desse projeto, já estão desenvolvendo, mesmo no início do curso, a gente tem essa tentativa de trazer a prática para a vida deles e não só a teoria. Bom, eu não sei se eu falei certo, o índice de reprovação atual dos cursos da OAB é de 70%, para a pessoa ingressar e ser... De reprovação? De reprovação? 92%. 92%. 92%. É assustador, né? É assustador. Esse último exame da OAB, acho que, se não me engano, eu não tenho o número correto, mas 6% só dos matriculados foram aprovados. É um número realmente que deixa a gente um pouco preocupado, justamente por isso a nossa tentativa de criar esse projeto aí do simulado. Agora, você acredita que simulados como esse possa contribuir, até que ponto pode contribuir, e reduzindo para que percentual, por exemplo, pelas experiências que você está tendo aí, até que ponto pode reduzir em que percentual o índice de reprovação? Eu fiquei muito animada com esse nosso primeiro projeto, né? Ao passo que no exame da OAB os alunos tiveram uma aprovação de 6% apenas, aqui no nosso simulado, embora envolvendo só disciplinas daquele ano, nós tivemos 70% de aprovação, praticamente o inverso desse número. Tá. Então, é uma situação, um número que realmente nos estimulou a continuar. É por isso que eu estava confundindo. Exatamente, 70% de aprovação no nosso simulado. Tá, isso é muito importante, porque quase que reverteu, como você disse. Exatamente. Tá. Mais alguma coisa a acrescentar com relação a esse assunto e com o curso, com relação ao curso de Direito da FIB também? Eu acho que em outras oportunidades eu já tive condição de dizer, mas volto a frisar, nós temos um corpo docente com todos os professores titulados, né, muito competentes, os alunos estão gostando bastante, a nossa biblioteca é uma das melhores da cidade, a gente procura trazer todos os livros atualizados justamente para que o aluno possa realmente ter um embasamento de estudo aqui na faculdade. Então, acho que esse é um dos diferenciais, além, evidentemente, da grade curricular e da tentativa de trazer a prática para a vida deles. Ok. Doutora Cláudia, obrigado pela sua participação conosco aqui. Estamos encerrando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pela preferência. Até a próxima.